Boa noite, meus amigos. Neste momento, iniciamos o nosso estudo do Evangelho do Centro Espírita Cearense. Analisando as palavras e as mensagens do Mestre, lembramos que nunca devemos esquecer de aproveitar o tempo para a aquisição de luz enquanto é dia. O tempo é nosso explicador silencioso e nos revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. A existência na Terra é um livro que estamos escrevendo cada dia uma página. Agradeçamos a Deus pela bênção da vida, ao levantar e ao deitar. Agradecemos, Pai, pela proteção de nossa pátria. Obrigado, Senhor, pelo pão que chega às nossas mesas e às mesas de todos os famintos da terra. Pela saúde de todo colaborador do bem, pelo abrigo concedido às vidas em perigo e pelos que desertaram do lar, esquecidos a responsabilidade, pela educação e alimentação de seus filhos, pelos viciados em todo tipo de engano, pelos que enganam os pobres velhinhos, tirando-lhe o pouco sustento que lhe resta, lembrando que a dor do remorso um dia lhes alcançará. E ela, o remorso, nunca foram observadas no horizonte azul, nem no canto dos pássaros, simplesmente porque reside dentro de cada infrator. Em toda tarefa, lembremos-nos do Cristo e passemos adiante o nosso esforço sincero. Na fraqueza, Senhor, acharemos sempre tua força. No vazio, acharemos teu abraço. Pensamos estar sozinhos, mas percebemos, Senhor, que sempre esteves conosco e estarás sempre. Seja nos amparando, consolando e muitas vezes nos carregando em teus braços amorosos. Abençoadas sejam nossas famílias, nossos lares, filhos e amigos. Gratidão, Pai, pela tua imensa bondade. Que assim seja. Boa noite. Nosso Evangelho é o capítulo 17, item 9, os superiores e os inferiores. Evangelho segundo o Espiritismo. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, por seu lado, também os tem, e não menos sagrados. Se este último for espírita, sua consciência lhe dirá melhor ainda que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando o seu chefe deixe de cumprir os que lhe competem, porque sabe que não deve retribuir o mal com o mal e que as faltas de uns não justificam as faltas de outros. Se a sua posição lhe traz sofrimentos, dirá que sem dúvida os mereceu, porque ele mesmo, outrora, talvez tenha abusado da sua autoridade, cabendo-lhe, por sua vez, experimentar o que fizera sofrer aos outros. Se se vê forçado a suportar essa posição por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se como uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento.
Sua crença o guia na maneira de conduzir-se e o leva a proceder como gostaria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, ele se mostra mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe é confiado resulta em prejuízo para aquele que o remunera e a quem ele deve o seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, ele é induzido pelo sentimento do dever, que a fé lhe dá, e pela certeza de que todo desvio do caminho reto implica numa dívida que cedo ou tarde terá de pagar. François Nicolas Madeleine. Amigos, o referido evangelho vem nos trazer esclarecimentos sobre o porquê da existência de superiores e inferiores, ressaltando nossas responsabilidades diante de cada uma dessas situações, bem como alertar-nos para as consequências do abuso de autoridade e outras condutas que ferem quase sempre a lei de justiça. Bem sabemos que tudo ocorre dentro de um planejamento e muito bem organizado. Com certeza, cada planejamento reencarnatório está dentro das necessidades de cada espírito. Tanto os superiores como os inferiores têm importante missão e cada um deverá prestar contas. Os superiores terão muitas responsabilidades e ai desse que fracassar quando não aplicar as normativas a que foi designado. Também assim será o subordinado, o que se encontra socialmente inferior, que deverá se conduzir dentro dos princípios como paciência e resignação. A relação entre ambos deve ser compreendida em todas as situações da vida. Se o superior cometeu abusos, deve o subordinado não pagar o mal com o mal, mas sempre com o bem. Deverá o subordinado entender que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aquele que ferir a lei de justiça deverá responder, seja nessa vida ou nas próximas que virão. Assim também o superior terá que entender da sua posição, ou seja, aproveitar as oportunidades. Se tem o poder, por que não se utilizar desse momento para acolher, amparar, esclarecer sempre seu subordinado de forma respeitosa e amável? Na verdade, ambos devem cultivar exemplos nobres, abnegação e atitudes não coléricas, mas sempre buscando modificar a realidade de arrogância e autoritarismo presente no mundo terreno. Irmãos, cada um, tanto o superior como o subordinado, se encontra no lugar certo, no momento certo. Nada ocorre por acaso e será sempre benéfico para ambos quando sabem aproveitar as oportunidades. O que está na condição de subordinado, se olhar a vida de outra maneira, entender que não somos de hoje, que somos eternos, que existe a lei de causa e efeito, perceberá logo que sua posição atual tem sim uma explicação bem racional, bem lógica. Saberá ele que, em outras existências, e até mesmo nessa, abusou de autoridade que tinha constituído a situação atual. Uma prova para sua humildade necessária ao seu adiantamento. Que possamos a cada dia aproveitar as oportunidades para nos melhorar, não sair do caminho reto, evitando assim acumular e ter que pagar mais dívidas. Que cada um de nós tenhamos a verdadeira compreensão do Evangelho de Jesus e que possamos a cada dia ser obedientes e resignantes nos momentos que estamos vivenciando.
que possamos ser mais rigorosos com nós mesmos, no silêncio, na oração, no trabalho constante do bem. Sigamos com Jesus. Muita paz. Irmãos, boa noite, sob as bênçãos da Mãe Santíssima. Resignação, fé, confiança são as alavancas que todos nós precisamos na nossa caminhada evolutiva. Que neste momento, todos nós, unidos por bons pensamentos, desejo sincero de ajuda, doemos, irmãos, nossas melhores energias em forma de fluidos amorosos para irmãos nossos que se encontram de alguma forma debilitados, para que essas energias direcionadas a cada um lhes deem o alívio de que tanto necessitam para se fortalecerem. Que as águas das residências de nossos irmãos, todos estes que nos buscam, pedindo auxílio para minorar suas dores, as águas dos hospitais, dos presídios e onde houver a necessidade, possam ser fluidificadas. Que nossos amigos espirituais, anjos guardiões de cada um deles, possam energizar essas águas, levando-lhes o benefício de que todos necessitam. Agradeçamos a oportunidade, irmãos, do exercício no bem. Que a paz do nosso Mestre e de nossa Mãe Santíssima esteja com todos nós. Que assim seja.